Boa noite, amada igreja. É tão bom ouvi-los cantarem com esse entusiasmo, com esta dedicação ao nosso Deus. Vamos falar com Ele antes da mensagem. Amado Pai, damos-te graças por esse momento que chegou, pela mensagem que Tu nos deste nessa noite. Peço-te, ó Pai, que Tu me ajudes pelo Teu Espírito Santo, para que possa comunicar as riquezas deste trecho da Tua Palavra. Ó Deus, abençoa as equipes de evangelismo da Igreja do CIA que estão ministrando nesta noite em Itaberaba e Araçás, trazendo-os, ó Pai, de volta para os seus lares, aquelas estradas perigosas, e que nós possamos receber relatórios vitoriosos dos momentos que passaram lá. Abençoa igualmente as congregações desta igreja e todo lugar onde a Tua Palavra está sendo proclamada. Pedimos-te ainda, ó Deus, pela saúde do nosso amado pastor Sinfrônio, a família, que todos estão aflitos com problemas de saúde no momento, mas que possam, ó Deus, breve, de acordo com a Tua vontade, ter a recuperação total. Em nome de Cristo. Amém. A carta do apóstolo Paulo a Tito é a segunda mais curta que Paulo escreveu. Apenas a carta a Filemon é menor do que isso. Mas essa carta, ou epístola a Tito, embora seja curta, traz ensinamentos de grande impacto. E hoje à noite nós vamos ver apenas uma parte do capítulo 3, onde nós podemos ver uma divisão em 4 partes. A primeira parte é o desafio para o crente viver corretamente nesse mundo. A segunda parte nos leva de volta para a vida anterior, que talvez seja ainda a vida atual de alguns amigos conosco hoje à noite. E rogamos a Deus que isso se modifique. A terceira parte explica o processo da salvação. E a quarta parte nos dá o grande desafio de proclamarmos esta mensagem. Vejamos então, logo em Tito 3, versículo 1. O apóstolo Paulo está dirigindo as palavras ao jovem obreiro Tito. Tito estava ministrando na ilha de Creta. Creta era um lugar difícil, um lugar de muito paganismo, que tinha algumas igrejas, mas cada igreja isolada, enfrentando a dureza daquele povo incrédulo. E certamente elas precisavam de uma mensagem forte, como esta que nós temos aqui. Então Paulo diz: lembra-lhes, isso é o povo das igrejas, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Ele está comentando aqui com respeito às autoridades constituídas, às autoridades, os governantes, como nós temos os nossos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente, e assim por diante. E embora não concordemos sempre com eles ou o que estão fazendo, a ordem que vem de Deus é nossa obediência para com aquelas pessoas. Temos também a polícia. Outra noite,
estávamos levando nossa filha Esther para o aeroporto depois de uma rápida visita, e a polícia, numa blitz, mandou a nossa motorista encostar o carro. Eu pensei, puxa, a minha esposa não tem cara de bandida, né? Por que precisa encostar o carro? Mas eu fiquei calado, porque eu entendi também que a polícia estava fazendo o papel dela. Então verificou os documentos e tudo isso, e nos desejou uma boa noite e fomos embora. Coisa simples, mas nós temos várias áreas em nossas vidas que são um teste para nós. Eu fico pensando, por exemplo, e isso é algo que me preocupa, na questão de velocidade nas estradas. Já andei com alguns irmãos crentes, não preciso dar nomes, se desse vocês não iam conhecê-lo, mas na igreja do Cio não posso dizer. Parece que eles fazem uma matemática diferente naquelas placas que tem na estrada. Tem lugar que diz 80 ou 60, né? Esses irmãos simplesmente vão somando isso, 80 mais 60 é 140, lá vão eles. Pior ainda quando tem as placas 100 mais 80, aí eu pulo fora, né? Mas realmente, irmãos, nós que somos crentes, devemos respeitar aquelas placas que foram colocadas lá com bom propósito, bem como outras coisas que a gente vê em nosso trânsito ou outras áreas da vida. E Tito está recebendo estas instruções para ele repassar para o povo naquelas igrejas. E como um contraste a isso, Paulo diz: estejam prontos para toda boa obra. Andar em 140 não é boa obra no trânsito, não. Boa obra existe dentro e fora da igreja. E mais adiante nós veremos o comentário sobre boas obras e nós deixaremos isso para aquele momento. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. É muito triste quando nós nos dizemos crentes, mas o nosso comportamento está dizendo exatamente o contrário. Eu sei que nós enfrentamos certas provações na vida. A provação, por exemplo, das filas. E quem me conhece sabe muito bem que eu detesto fila. Eu acho que a Bíblia me permite isso. Não estou detestando pessoa, não. Mas eu me aborreço de fila. E eu faço tudo para não pegar fila em nenhum lugar. Tanto que eu sou grande admirador dessas máquinas nos bancos, né? Outro dia paguei IPTU, IPVA vem aí também. IPTU, simplesmente meti o papel lá, naquele negócio do leitor, assim, foi pago na hora. É tão bom assim, né? Peguei uma fila de uma pessoa só na minha frente, e não como seria. Mas mesmo naquelas circunstâncias mais desagradáveis, precisamos manter nosso testemunho de crente. E como diz aqui, com cortesia, pessoas cordatas, porque senão nós estamos deixando uma confusão. Fulano diz que é crente, mas faz isso, aquilo e tal, ou fala de uma maneira totalmente contrária àquilo que se condiz com a vida do crente em Jesus Cristo. Então nós precisamos evitar difamar alguém e não agir nessa maneira de altercadores, pessoas que criam confusão mesmo. Versículo pequeno, mas que traz esses contrastes. Agora no versículo 3, nós entramos já na segunda parte, e aqui está falando do que era a nossa vida antes. E como eu disse, tomara que não seja
a vida de ninguém aqui presente hoje, mas caso seja, é exatamente você, amigo ou amiga, que precisa se identificar com Jesus Cristo, recebendo a salvação que só existe nele. Mas vamos ver essa lista triste primeiro. Pois nós também outrora éramos. E tomara que esse verbo exista para nós todos. Éramos isso, assim. Éramos o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A vida que nos cerca, a vida nesse mundo, é o que apresenta tudo isso. E vamos considerar apenas algumas dessas palavras. Nécios, pessoas que não querem saber de Deus. E como tem tanta gente nessa categoria, que simplesmente não rejeitam a Deus, mas odeiam a Deus. É terrível alguém estar numa situação assim. Desobedientes, exatamente o contrário daquilo que foi recomendado no versículo 1. Desobedientes a tudo. Isso a partir do lar. E nós sabemos como é triste a gente enfrentar isso com nossos filhos. Eu me lembro das nossas duas, até hoje. Elas apanhavam de vez em quando, mas não com muita frequência não, porque elas entendiam que também o que foi lei era lei na casa, e se esta lei foi desobedecida a terceira vez, porque era a nossa regra, não sei se é bíblica, mas pelo menos a gente tinha isso estabelecido. Podia transgredir 2 vezes, mas a terceira vez, pau. E a Esther, que entre as duas era um pouco mais traquina, ela logo entendeu isso, e a gente às vezes usava uma colher de madeira para aplicar disciplina, e quando a contagem chegou à terceira vez, ela foi buscar a colher, porque ela nem precisava ouvir de mim. A Débora era diferente. Eu não sei se era a estratégia dela ou o que era, mas a Débora, quando chegou a 3, Débora começou a chorar, para o pai não querer aplicar disciplina, mas isso não serviu. Ela recebeu no mesmo jeito. Graças a Deus deu certo, que elas são 2 cidadãs de grande responsabilidade hoje, nos dando grande satisfação, não só nas vidas como cidadãs, mas também como servas de Deus. E a Bíblia nos instrui sobre isso. Triste ver a desobediência por parte dos filhos no lar. Desgarrados são pessoas simplesmente soltas, que não têm um alvo na vida. E é muito triste isso. Quando a gente fala com um adolescente, com um jovem, o que é que você vai fazer na sua vida? Eu não sei ainda. Não é possível, sim. Mas ficar vagando daquele jeito, sem ter um objetivo, é uma tristeza muito grande e é uma tragédia na vida. Agora nós entramos numa área muito pertinente à nossa geração. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Olha, irmãos, como nós temos uma luta nesta área. A partir da televisão, a partir da internet, a partir das revistas e outro material assim, existe simplesmente um dilúvio de imoralidade. E não é só para os jovens, não.
Muitos adultos, até pastores, foram derrubados pela pornografia. E não adianta a gente simplesmente querer se esconder, dizer, não, isso não chega perto de mim, porque de repente chega. Eu dou graças a Deus que o sistema de internet que a gente usa em dia tem um grande filtro que não permite que nenhuma coisa dessa chegue perto de nós. Mas antigamente tinha essas propostas indecentes de uma moça e tal, assim, quem sou eu? A tentação está lá, mas se não atingir por esse meio, então outro. E nós precisamos ficar alertos, atentos sobre isso. Na sua seleção de programas de TV também. Eu já não falo mais de novela, porque os crentes não me ouvem quando eu falo de novela. Eu sei disso, que a gente, vez ou outra, chega na casa de uma família crente, lá já está na novela da hora. E às vezes precisa pedir para desligar. Mas não vou falar mais da novela. Se vocês não perceberem o lixo que aquilo representa, Deus ajude para que haja discernimento nisso. Mas essas forças estão aí, promovidas por Satanás, nos tentando constantemente. E o tipo de vida em malícia e inveja. Como essa inveja, muitas vezes, dificulta as nossas vidas. Dificulta as finanças da família, porque fulano tem certo carro, tem certo TV, tem certo sistema de som que nós não temos, mas nós queremos. Então partimos para isso e estamos então alejando as finanças do lar com essa inveja. Ou pode ser em outras áreas, com certeza. Mas que triste essa última parte, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Uma emoção muito, muito forte. Eu digo para a glória de Deus, eu acho que eu nunca odiei ninguém. Já odiei algumas coisas, como eu falei. Fila do banco, trânsito de Salvador. Outro dia nós fomos para o CIA, para um compromisso lá numa sexta-feira à noite. Logo na sexta-feira, né? 1h45 depois, chegamos, encostamos na igreja e tudo apagado. Consultamos alguém, o que há? Não, esse evento foi adiado para amanhã. É bom ser crente, não, para não dizer o que a carne gostaria de dizer numa hora assim. Um pouco de falta de comunicação. Mas o pior foi aquela experiência no trânsito. E pior, ultimamente, é que a gente nem descobre por quê. Parece que teve um pequeno acidente de lado assim, mas nada de proporções mesmo assim. Mas, irmãos, vamos ter todo cuidado para que não haja esse ódio, em nenhum sentido. Agora, a situação muda de novo, mas muda gloriosamente a partir do versículo 4. Quando, porém, te manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A sentença continua, nós vamos pausar aqui. Deus nos viu exatamente nesta situação descrita aqui no versículo 2, ele diz, essa gente não tem jeito não. Eu vou fazer a minha intervenção aqui. Eu vou mandar meu filho, para salvar essas pessoas desesperadas, essas pessoas desamparadas, que era a nossa situação sem Cristo.
Então, justamente por isso que nós temos essa mudança brusca, mas gloriosa, das condições do versículo 3, para Deus manifestando a sua benignidade para conosco. Vejamos também esse contraste. No final do versículo 3, ódio. No versículo 4, benignidade de Deus. E esta é a benignidade que Ele quer que nós também pratiquemos. Que seja a nossa atitude. Ao invés de ser ódio uns para com os outros, que seja amor uns para com os outros. Então, essa benignidade trouxe nosso Salvador e o seu amor para com todos. A gente precisa parar aqui para esclarecer esta frase, para com todos. Porque nós sabemos que nem todos são salvos. Aqui diz que o amor é para com todos, é verdade. Deus ama a todos, como nós costumamos dizer, Deus ama o pecador, mas odeia o seu pecado. Vejam a diferença. Mas independente desse amor, o fato que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, efetivamente, potencialmente, a morte de Jesus era suficiente para salvar todos. Mas não salva, porque nem todos querem crer. Então nós temos que ver isso com todo cuidado para ninguém se enganar, pensando, mas eu posso viver como eu quiser, e porque eu vou ser salvo também, Cristo morreu por mim. Morreu por você em potencial. Mas é necessário você tomar este passo decisivo também, colocando sua fé em Jesus. Versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Somente esse versículo 5 serviria para um sermão completo, mas nós estamos com o texto maior hoje à noite. Mas vejam como ele está recheado de verdades tão gloriosas. Inicialmente, está cancelando as nossas obras como meio de salvação. Aqui menciona obras de justiça, mas essas obras de justiça não existem antes da salvação. Nós precisamos ver a prioridade, a sequência. Porque a Bíblia diz, não há justo nem sequer um. Isso é, não há justo nem sequer um sem Jesus, antes de Jesus. Então está bem esclarecido aqui, que pelas obras nós não recebemos a salvação. Mais uma vez, nós precisamos entender que se fosse pelas obras, que todo mundo pode praticar boas obras de uma maneira ou outra, se fosse assim, era injusto Jesus ter morrido na cruz. Mas ele morreu na cruz exatamente por causa da nossa injustiça, por causa da nossa condição, conforme o versículo 2, por causa da nossa necessidade urgente. E nós precisamos entender que as obras são necessárias sim,
não para trazer a salvação, mas porque já recebemos a salvação. As obras estão dando testemunho. Jesus me salvou, portanto eu estou fazendo assim e assado. Então cancele, por favor, qualquer ideia sua, que é pelas obras que você vai ganhar a salvação. Não foi assim não. Mas, essa pequena palavra mas muda tudo. Está dizendo, o que veio anterior, negativo. O que vem pela frente, positivo. Então, mas, segundo sua misericórdia, o que é misericórdia? É uma pessoa agindo em favor de outra pessoa, algo que esta não merece. Que é quase como graça, e mais adiante nós vamos encontrar a referência a isso também. Mas é Deus vendo a gente exatamente nas condições do versículo 2 e outros pecados aí, Ele dizendo, eu amo essa gente. Eu amo esses pecadores, eu amo esses necessitados, portanto, esta é a minha solução, esta é a minha providência. Então, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Salvação é uma palavra bastante conhecida, mas nem sempre pensado devidamente. Me lembro de um certo dia de segunda-feira, alguns anos atrás, quando a gente estava com um grupo de seminaristas americanos que tinham vindo para cantar nas igrejas, nos colégios e tudo isso, e era dia de folga, depois de um fim de semana muito recheado, e nós fomos para a praia de Piatã. Eu tinha avisado a turma, olha, cuidado aqui, porque nessa época tem correntezas perigosas no mar, que podem levar a gente para fora. Mas nas primeiras 2 horas que nós estávamos lá, nada, tudo tranquilo. Eu subi à praia um pouco para falar com o saudoso pastor Frank, para perguntar sobre as horas, para a gente não chegar atrasado para o almoço. Aí voltei para a água para um jogo de bola, que a gente estava jogando uma bola com mais 2 rapazes. De repente, naqueles poucos minutos que eu tinha ficado fora, a situação havia mudado. A correnteza estava ligada. Eu procurei o fundo do mar, que já não estava mais. Eu perguntei aos outros, você está tocando no mar? Não estou não. Eu analisei a situação rapidamente. Um dos jovens era carioca, que tinha praticamente vivido a vida de peixe, então ele não tinha problema. Mas o outro era quem seria nosso querido colega depois, mas naquela época, o seminarista Timóteo. Timóteo nunca tinha pisado no mar antes. Eu pensei, olha, a situação dele está crítica. Então eu fiz algo que nunca tinha feito no mar antes, porque eu já tinha entrado em apuros em mais 3 ou 4 ocasiões, mas sempre por recurso próprio, com a ajuda de Deus, havia chegado ao lugar mais raso. Mas dessa vez não. Vi aquele rapaz ali, novato no mar, e fiz o quê? Socorro! Mais forte do que isso, viu? Sem microfone. Porque havia necessidade de querer aquela salvação, de querer aquele resgate. Então um salva-vidas muito esperto, inclusive ele entendeu quem estava com mais perigo, foi diretamente para pastor Timóteo e deu um reboque, que não era pastor Timóteo ainda, né? Tornou-se nosso colega depois, mas deu um reboque para ele até o lugar mais raso. Alguns banhistas formaram uma corrente para mim e me rebocaram também.
É o dia a dia. Mas nós reagimos assim. Quanto mais na vida espiritual que implica a nossa eternidade. Então é isso que é a salvação. Cristo nos tirando da condenação do pecado. Cristo nos tirando do perigo horrível, eterno do inferno. E passando essa bênção para nós. Então ele nos lavou mediante o lavar regenerador. O sangue de Jesus Cristo nos lavou dos nossos pecados. Então é chamado aqui o lavar regenerador, nos dando uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Exatamente o que Jesus fez na cruz. E renovador do Espírito Santo. Então vejam como isso é bonito aqui. Nós temos a atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesta obra da salvação. E nós entendemos que o Testemunho de Jeová diz que não existe trindade, pois na Bíblia não tem a palavra trindade. É verdade? É. Mas a atuação das três pessoas de Deus a gente pode ver aqui e em tantos outros lugares. Então não há problema de não ter a palavra trindade, porque a trindade está aqui nessas páginas. Desde Gênesis, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. É verdade que nós não podemos ver lá três, mas pelo menos a gente vê logo uma pluralidade. Isso a partir de Gênesis. E aqui estamos em Tito, quase no final da Bíblia. Versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra derramou é algo a ser considerado aqui. Nós entendemos muito bem. Se eu pegasse este copo e fosse aguar essas flores, eu sei que não são de verdade, mas se fosse, né? Derramando essa água, certamente seria suficiente para as necessidades dela naquela hora. E o derramamento do Espírito Santo vai muito além disso. Uma abundância que nós temos. E a gente entende facilmente isso. Mavis, quando começou a chover, eu levei um susto. Segunda-feira à noite, eu estava pregando num culto da família lá na igreja do CIA. E bateu uma chuva lá, e lá nós temos uma deficiência de janelas que... Naquela hora teve uma cena que eu nunca tinha visto. A chuva foi passando em ondas assim, pelo auditório, os irmãos se refugiando em todo lugar, todo canto, eu no púlpito, sem fazer o que? A água me pegando também, né? Não derramando exatamente, mas foi um batismo leve, presbiteriano, né? Mas foi uma chuva santa, porque o irmão encarregado com a instalação daquelas janelas, estava lá tomando banho também. E no tempo de comunhão depois, vários de nós fizemos as nossas cobranças. Irmão, você viu? Graças a Deus já tem 2 janelas, pelo menos. É um começo, não é? Então a chuva valeu. Mas o derramamento que Deus nos dá vai muito além disso. Porque veja o que mais diz: derramou sobre nós ricamente essa abundância por meio de Jesus, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu não disse que esse trecho é rico. Esse versículo 7 também fala da nossa posição na família de Deus. Não há justo, nem sequer um, antes de Cristo.
Mas aqui nós somos mencionados como justificados, porque Ele transfere para nós a justiça que Ele tem. E como eu tinha falado, nós temos aqui a inclusão do fator graça. Graça é mais uma dessas palavras, bastante ouvidas, mas nem sempre entendidas, que simplesmente quer dizer o seguinte: Deus não nos dá o que nós merecemos e nos dá o que não merecemos. Vou repetir, porque é importante a gente pegar e viver esta realidade. Deus não nos dá o que merecemos por causa do nosso pecado, e sim, Ele nos dá o que não merecemos. Isso é graça. Nós temos a expressão, quando algo não custa nada, é de graça. Mas o de graça de Deus vai muito mais além disso. A coisa de graça pode ser simplesmente porque alguém queira nos mostrar um produto para a gente conhecer e talvez comprar numa outra ocasião. Mas com Deus não tem nada à venda, é simplesmente dada neste Espírito. Então nós recebemos esta justificação, e olha o resultado: nos tornemos seus herdeiros. Seus herdeiros. Sendo herdeiro de Deus, como é que nós devemos nos comportar? Voltando às ideias dos versículos 1 e 2. Nós temos visto nas notícias nos últimos dias um problema com uma herdeira lá na Espanha. A princesa, parece que é Cristina, né? Cristina tem se encrencado com a lei e não está realmente trazendo um bom testemunho para a família real da Espanha. E pessoas estão protestando isso. Mas nós temos uma herança muito mais rica do que a princesa Cristina. Mas é uma herança que precisa ser vivida dignamente também, para glorificar a nossa família. E diz que isso é segundo a esperança da vida eterna. As heranças que temos na terra, as heranças que colocamos em nossos testamentos, por exemplo, nossos filhos estão sabendo que um dia, quando Deus nos chamar, isso vai passar para eles e tudo bem, mas não são coisas eternas, não. São bens duráveis, propriedades e tudo isso, mas vão ter o seu limite. O que Deus nos oferece nesta herança é eterna. Então, a quarta parte, e nós precisamos viver isso também, como resultado daquilo que recebemos na terceira parte. A quarta: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosos aos homens. Esta é a instrução que Deus está dando a esta querida primeira igreja batista regular da Bahia, no Acupe de Brotas, coletivamente, individualmente, pois esta aqui é uma palavra excelente, não é um livro qualquer. Não sei quantos de vocês gostam de ler, Mavis e eu somos leitores assíduos.
No momento estamos lendo o mesmo livro, até ela mexeu hoje, mudou meu lugar de marcar, mas tudo bem, está perdoado já. Mas acima de todos os livros nós temos esse aqui, muito acima. Mas não é para a gente simplesmente guardar para nós, é para ser divulgada, é para ser vivida, é para ser falada, é para ser proclamada, por causa da excelência e por causa da mensagem que traz da vida eterna. Então é para ser feito com essa afirmação de confiança. E nós precisamos então obedecer o que está sendo orientado aqui. Amados, você está convencido da salvação que Jesus lhe deu? Está convencido da graça, da misericórdia, das vantagens tremendas de ser um crente em Cristo? E sua vida está refletindo isso no seu dia a dia, não só aqui dentro, mas lá fora também, no seu lar, no seu emprego, no seu estudo, onde quer que você ande. Esse é o padrão que Deus tem para o seu povo. E que nós tenhamos sempre cuidado de levantar essa palavra, que mostrar que aqui é a verdadeira e única mensagem da salvação. Tem pessoas aqui hoje à noite que eu não conheço, mas Deus conhece. Eu não sei se você já tomou aquele passo também de entregar sua vida a Cristo, confiando nele mesmo para a salvação. Ou que você ainda está vacilando, você veio ouvir a palavra, graças a Deus, mas tem que ouvir, para que esses benefícios, essa herança eterna, torne-se uma bênção na sua vida. Então eu gostaria de lhe dar, nesse momento, uma oportunidade, para você repetir no seu íntimo, depois de mim, uma oração, mas dirigida a Deus, uma oração de dedicação da sua vida, de mudança. Ore então comigo. Amado Deus, eu tenho muito pecado na minha vida. Eu sou algumas daquelas coisas do versículo 3. Mas Deus, eu quero deixar isso. Eu quero uma vitória eterna em Cristo. Toma, portanto, ó Deus, a minha vida. Salva-me. Eu creio que essa salvação é verdadeira para toda a eternidade. Em nome de Cristo. Amém. Se você orou essa oração, por favor, fale comigo, com mais alguém da igreja depois, para que nós possamos dar a assistência que sua nova vida precisa. Porque você espiritualmente agora é um bebê. E o bebê depende de outras pessoas. A igreja está aqui para isso, com toda certeza. Vamos orar mais uma vez e depois eu passo a palavra ao dirigente irmão Marcos. Amado Pai, damos-te graças pela tua palavra, pedindo a Deus que tenha servido para alimentar o teu povo, para despertar as pessoas ainda fora do teu rebanho, fora da tua família, para que tenham esta mesma bênção de pertencer a Cristo, de ter confiança que no final da vida tem um lugar reservado no céu. Aceita nossa gratidão, nosso amor, em nome de Cristo. Amém.